Sabe aquele momento que tá tudo dando errado e parece que os planetas se alinharam contra você? Quase isso. Ou então, aquela situação que você acha que vai acontecer alguma coisa e acontece exatamente o oposto. Daquele jeito. E ainda tem aqueles pior ainda, onde tá tudo uma mil maravilhas, mas aí vem um imprevisto e leva toda a sua felicidade embora. Eu sei porque eu já passei por essas três situações. Sabe que essas três coisas têm em comum? A falta de planejamento. Eu não posso acreditar nisso. Com apenas alguns detalhes, tudo isso pode ser evitado e você não vai precisar ficar careca porque tá tudo saindo do controle. Eu sei porque eu também já passei por isso. Não, tô brincando, isso daí foi por causa do exército. Mas é verdade que tem hora que realmente dá vontade de arrancar os cabelos. Mas fica calmo que nesse vídeo eu vou te ajudar a criar bons planos e evitar que essas situações aconteçam na sua vida. Então vamos logo começar porque eu tenho certeza que no final vai terminar em pizza. Fala, Alcateia, tudo bem com vocês? Eu sou Ronaldo Lobo, criador desse canal, educador financeiro e também escritor. E agora tem mais uma coisa, mas essa eu vou deixar para o final do vídeo. E a minha missão aqui é te ensinar a dominar o seu dinheiro e nunca ser dominado por ele. E por que eu quero falar sobre planejamento nesse vídeo? Obviamente porque é um assunto que eu gosto muito, mas é porque é o que a maioria das pessoas tem dificuldade de fazer. E também é o que faz mais diferença. 99 dos nossos problemas poderiam ser evitados se tivéssemos um bom planejamento. E aqui eu englobo todos os níveis de planejamento, não apenas o financeiro. Mas uma coisa não isenta a outra, porque vida pessoal e vida financeira, elas andam lado a lado. Já que, se você não tem uma vida financeira estável e segura, pode acabar tomando decisões péssimas e adquirindo problemas que vão além do dinheiro, como brigas familiares, perda da espiritualidade, a falta de sono, falta de motivação, falta de produtividade, desânimo, estresse contínuo, ansiedade e até o medo e insegurança. E o contrário também pode ser dito. Você até pode ter uma vida financeira boa, planejada e organizada, mas basta alguma coisa que te cause estresse ou tire a sua paz que sua vida financeira pode começar a desandar. Pensando em te ajudar e te mostrar o caminho que você tem que seguir para evitar que uma coisa atrapalhe na outra, eu decidi fazer esse vídeo para você não cair nesse erro. Então vamos lá. Para você criar bons planos, você tem que seguir alguns passos. Quais são eles? A primeira coisa é você entender o que influencia suas escolhas. E como eu quero realmente deixar esse passo a passo mastigado para você, eu trouxe aqui 7 situações que são as principais que influenciam nossas decisões. Eu não vou entrar muito em detalhes em cada uma, porque tem um seminário de 2 horas falando só sobre isso. A primeira coisa são as suas emoções. Vai dizer para mim que quando você estava com raiva, triste ou qualquer coisa que seja, você nunca decidiu comer, comprar algum presente só por causa dessa emoção. Então sim, nossas emoções, sejam elas positivas, como alegria, felicidade, paz, ou a busca pelo lazer, ou também as emoções negativas, como raiva, medo, ansiedade, tristeza, podem influenciar nossas escolhas. A segunda coisa são as suas crenças. E aqui eu não falo de coisas religiosas, mas de conceitos, como por exemplo, só é rico quem faz coisa errada, ou todo rico não entra no céu, coisas desse tipo. E normalmente essas crenças estão muito enraizadas com o que você aprendeu na sua infância. A terceira coisa que vai te influenciar é o seu ambiente. Quando eu falo ambiente, é aquele meio em que você vive. Então pode ser o familiar, profissional, de lazer, espiritual, qualquer ambiente que seja. Qualquer um desses vai te influenciar em alguma coisa. Pode ser em pequenos detalhes, mas querendo ou não, vai te influenciar. Oi, amor. Vai querer jantar? Não. Pode guardar comida? Pode. Quer pão? Não, vou tomar shake. Obrigado. Te amo. A quarta coisa são os nossos hábitos. Hábito é tudo aquilo que a gente faz normalmente, de forma quase automática. Então, é você ir para academia, é você ler um livro, é você sentar e meditar, é você conversar com suas pessoas próximas, é escovar o dente. São aquelas coisas que já está na sua rotina, muitas das vezes você nem percebe. E dependendo dos hábitos que você tem, ele pode influenciar nas escolhas que você faz. Quinto item, os relacionamentos. E aqui eu não preciso nem entrar muito em detalhe. Qual homem que nunca perguntou para a esposa se ele podia jogar bola ou não? A vida é crente essa, né? Penúltimo item, a religião. Infelizmente, algumas pessoas são tão religiosas que elas acabam presas nessa religião e não conseguem tomar escolhas próprias. E aqui eu não estou falando de você ser individualista, mas estou falando de você escolher porque você tem essa liberdade de escolher e sabe o que é certo e o que é errado. Um exemplo, existem pessoas que acreditam fielmente que os ricos não entram no céu. E eu não conheço nenhum versículo que diz isso. O que eu conheço é que a palavra diz que ou você ama Deus ou você ama o dinheiro. E aqui existe um abismo enorme de situações. Eu falei bem mais em detalhes sobre isso no seminário lá de 2 horas. O link está na descrição se você quiser ver depois. E o último item dessa lista é o tempo. Tempo no que sentido? De como você usa o seu tempo, de como você gerencia ele. Se você é mais viciado em redes sociais e perde 8 horas do seu dia numa rede social, ou se você é uma pessoa que só quer saber de lazer, curtir e tudo mais, e não pensa nos seus estudos, não pensa no seu futuro, ou ao contrário, se você é uma pessoa que só pensa no seu futuro, vive pensando no seu futuro, planeja tanto o seu futuro, esquece de viver o seu presente, então tudo isso envolve
e influencia as escolhas que você toma para a sua vida. Que inclusive já é o nosso segundo passo. O primeiro foi entender todas essas situações que influenciam suas escolhas e agora é você entender como você gerencia o seu tempo. Você é o tipo de pessoa que tem uma agenda, sabe exatamente o que tem que fazer no seu dia a dia, ou tem uma lista de tarefas pelo menos, ou sabe como que vai ser a sua semana, o seu mês, qualquer coisa, alguma organização que seja para controlar o seu tempo. Senão a notícia não é muito boa. Por quê? Provavelmente você não consegue planejar porque você não tem essa organização básica de como você utiliza o seu tempo. Você não sabe o que você vai fazer amanhã, você não sabe o que você vai fazer semana que vem, você não sabe o que pode acontecer no seu dia a dia, e isso tudo obviamente te deixa numa situação de possíveis imprevistos que podem acontecer a qualquer momento. E aí você entra naquela situação que você praticamente está apagando fogo com gasolina, porque sempre vai ter imprevisto na sua vida e você nunca consegue planejar o seu futuro, você nunca consegue avançar os próximos níveis, porque está tendo sempre que resolver problemas do passado. O terceiro passo para você criar bons planos é você entender como você está usando o seu dinheiro atualmente. Eu não vou nem perguntar se você tem algum tipo de organização ao contrário, porque se você está vendo esse vídeo, provavelmente você não tem. Se você já tem, parabéns! Parabéns! Mas se você não tem, não fica preocupado que eu vou te dar algumas dicas do que você pode fazer. Primeira coisa, você vai olhar seus últimos 3 extratos bancários e vai ver como que você usou o seu dinheiro anteriormente. E ali é só um cara crachá mesmo, sem muita teoria. Depois, com mais calma, você vai pegar esses extratos bancários e vai separar em grupos. Por exemplo, moradia, alimentação, transporte, saúde e aí etc. Você vai definir várias categorias de gasto que você tem utilizado. Então, por exemplo, moradia seria aluguel, luz, internet, essas coisas. Alimentação, quanto que você gasta no mercado, quanto que você gasta na padaria, no açougue, etc. Transporte, é o Uber, é o transporte público, é a gasolina, enfim, você entendeu o conceito. Eu entendi. Depois de separado esses grupos, você vai separar em categorias. Como assim? Vou explicar. São basicamente 3 categorias: a essencial, a não essencial e a supérflua. Essencial são aqueles gastos que você precisa, não tem como você mexer neles, não tem como você excluí-los da sua vida, que é a questão da moradia, a alimentação, essas coisas. Você precisa desses gastos. Os não essenciais são os gastos que você não precisa deles, mas eles já são rotineiros na sua vida, como a Netflix, um plano de telefone, essas coisas. Você não precisa disso para sobreviver, mas está ali no seu dia a dia de forma recorrente, então você está sempre pagando. Já os gastos supérfluos são aqueles que é uma vez ou outra que entra ali no seu extrato bancário, que você nem costuma gastar tanto. Então é um lanche, é um cafezinho que você toma no trabalho, é um cinema que você vai de vez em quando, essas coisas. Então, separou em grupos, moradia, transporte, saúde, alimentação, não sei o que, lazer, etc. Pegou esses grupos e você vai encaixar cada grupo dentro dessas categorias: essencial, não essencial ou supérfluo. Faz isso que você vai ver que você vai ter muito mais clareza de como você está usando o seu dinheiro. E não precisa inventar planilha, qualquer coisa que seja, a inteligência artificial, pode ser no papel e caneta mesmo que já resolve o problema. A intenção aqui é ser simples e objetivo. O quarto e último passo é você projetar os seus gastos. Então é por isso que é importante você saber como você está gastando hoje, para você entender como que você vai gastar no futuro e assim fazer bons planos. Vou te dar um exemplo. Ronaldo é uma pessoa que ganha um salário de R$3.000 por mês, mas ele gasta R$200 com luz, R$100 com internet, R$700 com alimentação, R$300 com transporte e R$200 com academia. Então, todos os meses, de janeiro até dezembro, Ronaldo tem basicamente esses gastos. O que nós podemos entender disso? Ronaldo, ele não recebe R$3.000 de salário. Por quê? Porque R$1.500 dele já está comprometido, ou seja, Ronaldo recebe só R$1.500 por mês. Então o planejamento futuro que o Ronaldo vai fazer não é com R$3.000 que ele ganha, é com R$1.500. E assim fica muito mais fácil dele conseguir encaixar dentro do orçamento dele sem prejudicar a qualidade de vida que ele já tem, sem prejudicar o padrão de vida que ele já tem. A não ser que ele queira fazer alguns cortes, alguns ajustes, aí tudo bem. Por exemplo, ele gasta R$200 com luz. Se ele quiser gastar 150, aí ele já teria mais R$50 para planejar o seu futuro. Aí aqui é uma questão de ajuste, coordenações que a pessoa tem que fazer com ela mesma. Mas Ronaldo é tão simples assim, é tão fácil. Sim, o que torna tão difícil fazer um planejamento, porque as pessoas não sabem o que influencia elas, as pessoas não têm controle do seu tempo, as pessoas não sabem quanto gastam, e aí, meu amigo, não tem como você realmente planejar o seu futuro se você não sabe essas coisas. Eu já entendi agora. E aí, tendo essa clareza do quanto o seu dinheiro já está comprometido, você vai acrescentar o quê? A parte dos investimentos. Então, por exemplo, vamos voltar ao exemplo do Ronaldo lá. Ele ganha R$3.000 de salário, mas R$1.500 já está comprometido. Aí ele pensa, pô, quero investir. Quanto que eu vou investir? R$500 por mês? Ok. Então,
1.500 mais 500 reais, 1.500 que já estava comprometido, mais 500 reais de investimento, então só vai sobrar 1.000. Então, R$1.000 é o planejamento, é o que eu tenho para fazer planejamento para o meu futuro. Por quê? 2.000 já está comprometido. E aí você pode se adaptar, como eu falei, fazer o que você quiser. O importante é você entender o que já está comprometido e o que está livre para você realmente usar. Bom, e é desse jeito que você vai conseguir construir bons planos e evitar aquelas situações que eu falei lá no começo do vídeo, que a sua vida financeira que tapar sua vida pessoal, ou que sua vida pessoal que tapar sua vida financeira. Então, eliminando essas situações, você vai conseguir fazer bons planos, vai conseguir alcançar seus objetivos e vai ter a vida feliz que nem você sempre sonhou. Agora falando sobre a novidade que eu comentei lá no início do vídeo, é com muita honra, alegria e felicidade que eu venho anunciar que agora eu faço parte da Futuro Consultoria, que é uma empresa voltada para planejamento financeiro. Então, como que funciona a nossa consultoria? A gente vai sentar com você, vamos entender seus sonhos, seus propósitos, suas dificuldades, seus objetivos, aquilo que você quer alcançar na sua vida, e nós vamos montar esse planejamento para você, vamos montar a estratégia, vamos montar o caminho que você tem que seguir para conseguir alcançar esses objetivos. Te economizando principalmente dinheiro, porque você não vai precisar cometer erros para conseguir alcançar os seus sonhos, mas também vamos te economizar tempo, porque algumas pessoas realmente não têm esse tempo de fazer esse passo a passo que eu mencionei anteriormente, e também energia, porque querendo ou não fazer isso dá trabalho. Então, se você é esse tipo de pessoa que não tem tempo, não tem recurso ou não tem energia para fazer esse passo a passo anteriormente, nós estamos aqui para te ajudar. Se você quiser saber mais sobre a nossa mentoria, eu vou deixar um link aqui na descrição, que é só você deixar lá o seu nome e o seu número que eu vou entrar em contato com você. E assim a gente termina mais um vídeo e eu espero ter tirado todas as suas dúvidas. Mas caso você ficou com alguma, é só clicar no link que eu falei antes, que a gente marca uma reunião e eu tiro todas as suas dúvidas. É muita alegria. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!